Aristóteles, ele não foi apenas um filósofo qualquer. A gente fala dele como se fosse um nome distante, mas suas ideias estão vivas, pulsando até hoje. Ele tentou entender a gente mesmo, o que nos move, o que nos define. O que será que ele realmente disse sobre a natureza humana? Para Aristóteles, não se trata só de ser humano biologicamente, né? É algo a ver com o que chamamos de telos, o propósito, o fim último. A ideia de que cada coisa tem um propósito, e a nossa natureza humana está ligada a desenvolver a razão. E a razão não é só pensar, é agir certo, encontrar a virtude. A vida boa, para ele, é aquela que cultiva virtudes, coragem, justiça, sabedoria. Isso tem a ver com equilíbrio, com moderação, o tal da justa medida. Uma ideia que ecoa forte, porque ela tenta pensar o homem como um ser social, que precisa existir em comunidade. Mas tem outra coisa. Ele não via o ser humano isolado, mas aquele que se realiza em relação ao outro. Zoon politikon, ser político, ser social. Somos feitos para viver junto, para dialogar, para buscar o comum. Assim, o que as ideias de Aristóteles nos revelam sobre a natureza humana? Que somos seres racionais, que buscam propósito e virtude, e que só alcançam tudo isso plenamente em convivência com os outros. Uma visão complexa, mas que ainda molda muito do que pensamos sobre quem somos. Aristóteles nasceu em 384 AC numa cidade chamada Estagira, lá na Grécia Antiga. É interessante pensar que ele viveu num tempo onde o pensamento fervilhava de ideias e questionamentos novos. Não só isso, ele foi aluno do Platão, uma das figuras mais centrais da filosofia ocidental. E mais, tornou-se tutor de Alexandre, o Grande. Alguém que não foi qualquer pessoa, mas alguém que moldou a história com suas conquistas. Esse contexto, essa mistura de aprendizado filosófico e poder político, certamente influenciou a forma como Aristóteles pensava o mundo, a natureza, a política, a ética. Ele não pulou fora da realidade de sua época. Ao contrário, mergulhou nela, e isso ajudou a dar corpo à sua obra, que até hoje segue relevante. É impossível dissociar sua filosofia desse momento de efervescência cultural e histórica que ele viveu. Aristóteles, logo de cara, foi um pensador que não se prendeu a uma área só. Ele se jogou em tantas frentes que, hoje, quase tudo que a gente pensa sobre ética, política, lógica ou até sobre o mundo natural tem um pouco da pegada dele. E essa coisa de conectar os assuntos, de cruzar ideias, isso é o que marca demais o trabalho dele. Na Ética Nicômaco, por exemplo, ele não fica só no papo furado sobre o que é bom ou ruim. Ele traz a ideia da virtude como algo prático, algo que a gente constrói, que é meio termo entre extremos. Tipo, coragem não é ser imprudente, nem covarde, é achar o ponto certo. Isso muda o jogo porque tira a ética daquele lugar abstrato e joga ela no cotidiano da gente, em como a gente age. Já na política, ele faz o que muitos ainda fazem hoje, discutir que tipo de governo funciona melhor para a sociedade. E ele não vê a política como um bicho de 7 cabeças, mas como uma extensão da ética, afinal, governar é cuidar do bem comum. O interessante é que ele prova que diferentes sociedades precisam de soluções diferentes. Um governo que funcione para uns pode ser ruim para outros, dependendo do contexto. Não dá para esquecer também que Aristóteles foi um observador da natureza, um cara que queria entender o porquê das coisas acontecerem no mundo real. Esse olhar concreto e questionador ajudou a fundamentar a lógica e a ciência moderna. Ele não ficou no mundo das ideias só para discutir conceitos, ele queria ver como as coisas funcionam de fato. No fim, o que aguça a curiosidade é pensar que muitas das ideias que ele lançou lá atrás ainda são tema de debate, ainda são fontes para a gente refletir sobre como viver e organizar a vida em sociedade. É como se ele tivesse plantado uma semente que nunca para de crescer, e a gente vai colhendo novos frutos a cada geração. É curioso pensar como um pensador tão respeitado como Aristóteles, que mudou tanto do pensamento ocidental, também teve ideias que a gente hoje considera problemáticas. Ele, que buscava a lógica e a razão para entender o mundo, acabou colocando as mulheres em um papel subordinado, como se fossem naturalmente inferiores. E não parou aí.
viu a escravidão como algo natural e necessário, uma ideia que, para a gente hoje, soa totalmente absurda e injusta. Mas por que isso acontece? É como se o contexto histórico dele estivesse preso a uma visão que a gente luta para superar. No fundo, essas ideias refletem valores e estruturas sociais daquela época, que hoje a gente questiona com mais rigor. E esse choque entre o legado intelectual e as questões éticas atuais abre um debate importante. Não dá para simplesmente desprezar Aristóteles, claro, já que ele foi fundamental para muitas áreas do saber. Mas também não podemos fechar os olhos para essas controvérsias. Afinal, reconhecer as falhas do passado é essencial para construir uma filosofia e uma ética mais inclusivas. E isso mostra que a história do pensamento não é uma linha reta, nem uma lista de heróis intocáveis. É um terreno cheio de nuances, onde ideias poderosas convivem com preconceitos. A crítica, então, se torna parte da tradição, um jeito de continuar questionando e evoluindo. Porque, afinal, pensar é isso, nunca aceitar tudo como está, mesmo vindo dos grandes nomes. O legado de Aristóteles é muito maior do que a gente costuma imaginar num primeiro momento. A influência dele não ficou só na filosofia. Passou pela teologia. Pense, por exemplo, como a escolástica medieval se apoiou nas ideias aristotélicas para dialogar com a fé cristã. Isso já mostra um alcance que ultrapassa o mundo das ideias e entra na prática das crenças, das instituições. E não para por aí. A ciência, principalmente nos primórdios, tirou muito do método aristotélico para começar a observar e classificar o mundo. Embora hoje a ciência moderna critique e atualize essa abordagem, é inegável que ele lançou as bases para o questionamento estruturado, para o pensamento analítico. Essa forma de olhar para os fenômenos ainda tem ecos nas ciências naturais e até sociais. No campo da ética, Aristóteles propôs uma visão que ainda conversa com os desafios contemporâneos. A ideia da virtude como caminho para o bom viver, da moderação e da busca pela felicidade, não no sentido superficial, mas como um estado duradouro. Isso ainda alimenta debates sobre como pensamos o bem comum, a justiça, a responsabilidade social. Nas universidades, veja bem, ele não é coisa velha esquecida no fundo da prateleira. Nas aulas de filosofia contemporâneas, os professores continuam a debater suas teorias e reinterpretá-las. A filosofia não é um arquivo morto, mas um diálogo vivo. Aristóteles oferece ferramentas para pensar o presente, mesmo que questionando e atualizando suas ideias. Então, resumindo, o impacto dele não é só histórico. É presente. Está na base de como compreendemos o mundo, a ética, a ciência, a fé. E essa presença contínua faz do legado aristotélico um marco fundamental na academia e na sociedade. Quando penso em Aristóteles, imediatamente vem à tona a ideia de que a busca pela virtude não é algo fixo, cristalizado. Pelo contrário, é um caminho que exige constante reflexão, um exercício diário. Ele nos lembra que a ética não é um manual engessado, mas algo que precisa se ajustar às circunstâncias, ao tempo, aquilo que chamamos de bom para o ser humano. Então, me pergunto, em um mundo que gira tão rápido, onde valores e normas são desafiados a todo momento, será que estamos prontos para isso? Para realmente abrir mão de certezas que, até ontem, pareciam inquestionáveis? É uma pergunta que incomoda, porque mexe com a base de quem somos. Mas essa inquietação, esse desconforto, é necessária. É o que pode nos levar a uma ética mais viva, mais alinhada com os tempos que vivemos. Estamos dispostos a aprender, a desaprender e reaprender? A reconhecer que nossas convicções podem não ser as verdades absolutas? Aristóteles nos coloca diante disso. Não para nos derrubar, mas para nos empurrar a pensar, a agir com fundamento, mas com flexibilidade. Afinal, a verdadeira sabedoria, ele diria, começa quando entendemos que o saber nunca está definitivamente completo. Questionar é um ato de resistência. Junte-se, deixe um like. Consciência se constrói em conjunto. Resistência urbana.